Bom, gente, boa tarde para todo mundo, né? Boa Deixa eu tarde. só. Todo mundo conseguiu acessar lá o Padlet. Peço desculpa, na verdade, o que aconteceu foi eu clonei o Padlet antigo e eu achei que todas as configurações vinham, mas aparentemente eu tenho que editar a configuração de permissão para cada um. Então, quando eu compartilhei, ele estava travado para editar. Então, eu olhava algumas configurações para mim parecia que estava igualzinho o outro, né? Mas eu tenho que especificamente na permissão de. Bom, nas restrições de segurança lá para poder todo mundo poder editar. Eu vou colocar o link do Padlet aqui para que vocês possam acompanhar a ideia que eu vou deixar compartilhada a minha tela para vocês verem mais ou menos todo mundo se sincronizar ali, saber mais onde é que está a coisa no Padlet. Mas o ideal é que você acompanhe pelo link, né? Porque aí você já pode editar, já pode. E que nem o Daniel estava perguntando na última reunião, ele não fica pequenininho na tela, porque tem coisa que não dá para ler mesmo, né? Aqui, se você olhar no Padlet, tem as informações do anterior, então isso aqui é um link para o Padlet 1, para o nosso primeiro estudo, ele está lá. Algumas questões ficaram pendentes, tem coisas lá interessantes. Aqui embaixo tem o vídeo, o Gabriel virou thumbnail do vídeo. E aqui tem o sumário do vídeo para você poder ir para os blocos e tal. O que eu percebi, né, em relação a discussão que a gente fez primeiro, do primeiro texto para essa com Padlet. Só para fazer essa primeira introdução aqui, né? O primeiro vídeo, eu senti que ele é mais maçante, né? Porque a gente foi muito no texto, ponto a ponto. Mas em compensação, se você for assistir o vídeo, você consegue, primeiro, parece um estudo mesmo do texto, né? A gente está seguindo bem o texto. E segundo, que os blocos ficaram bem distribuídos e com tópicos bem claros, né? Então, o que acontece? Se você voltar lá no vídeo, você acha que vai conseguir se beneficiar disso, né? De assistir o vídeo novamente. Agora, essa versão com Padlet aconteceu, na verdade, um pouco o contrário, que é a, eu acho que ficou um pouco melhor a dinâmica, né? Então, vocês me corrigem se eu estiver completamente errado. Acho que a dinâmica ficou um pouco melhor, ficou um pouco mais dinâmico, todo mundo consegue participar, consegue escrever, falar. Mas, em compensação, o vídeo, eu acho que é pouco útil. Se a pessoa vai, ela. Tudo bem, se ela ouvir todo o vídeo, acho que ela consegue entender. Mas os blocos não ficaram tão segmentados, né? Porque as discussões elas vão, voltam, e depois ouvindo de novo o vídeo, eu percebi que algumas questões ficaram sem resposta, né? A pessoa perguntou, mas como tinham muitas perguntas, a pergunta dela foi meio que ignorada, né? Então eu queria começar só por essa parte que eu acho que ficou um pouco esquecida lá, que era, cadê? Bom, não sei onde é que tá aqui agora, mas era uma pergunta da Hannah. Eu não sei se alguém apagou sem querer, mas ou se eu mudei de lugar, mas bom, era uma pergunta da Hannah, ela perguntava assim, bom, estranho esse jeito que ele trata a memória, ela falou alguma coisa assim, né? Queria fazer uma pergunta sobre a memória, e tinha uma pergunta ali também que talvez tenha sido ela que tenha feito, porque falava justamente sobre isso, a memória tem algum papel? Essa ideia qual que é o papel da memória, né? Queria só fazer um comentário sobre isso para a gente se mover, aí vocês acharem que dá para voltar, depois a gente volta. No texto, como é que ele trata a memória, né? Não é que ele está simplesmente falando, bom, a memória não é importante ou não é relevante, não é isso. Pelo menos a minha compreensão do texto, né? Como é que eu acho que ele está tratando a questão da memória? A escola que ele tá visualizando é uma escola que está centrada na memorização, que é você decora alguma coisa, depois alguém vai te perguntar aquela coisa. Você decora alguma coisa, alguém vai te perguntar aquela coisa. E ele dá o exemplo daquele que são exemplos famosos, na verdade. Inclusive o Leontiev trabalhou muito com memória, daqueles caras que decoravam números extensíssimos, assim, sabe? Listas extensíssimas de objeto e tal. E eles viravam celebridades na televisão, você assistia esses caras, eles decoravam coisa de centenas, às vezes milhares de objetos. E o cara conseguia reproduzir. E o que ele fala é, tudo bem, o cara consegue lembrar de tudo aquilo. Mas quando você faz perguntas simples sobre aquela lista, por exemplo,
tinham ferramentas naquela lista? Né? Você consegue lembrar de alguma ferramenta? Você consegue lembrar de algum remédio desses objetos? Algum desses objetos, o cara tem dificuldade de falar, mas a pessoa da plateia que estava ouvindo a lista, daquelas centenas de objetos, conseguia lembrar, falava, tinha um martelo, tinha serrote, tinha um remédio e tal. Ou seja, ele coloca em xeque essa ideia de que ter uma boa memória, ou ter essa memória extraordinária, é, na verdade, o que está em jogo. Ele coloca, olha, na verdade, isso não faz o menor sentido você transformar o aluno nesse decorador, né? Nesse memorizador. O Vygotsky tem discussões também sobre memória e, na verdade, a ideia, quando ele está discutindo ali, é dizer assim, olha, a memória, na verdade, é parte do processo. Não pode ser isolada desse processo mais geral, que é do que ele está tentando dizer de aprender a pensar, né? Quer dizer, a memória tem que estar em função do aprender a pensar, e não o contrário. Então, entendi isso. Ele está fazendo uma crítica à memorização, mas muito mais nesse sentido, né? Não a ideia de memória, memorizar alguma coisa ruim, uma coisa desse tipo. A ideia é que uma escola que está centrada nisso vai transformar o aluno num estúpido, né? Ele usa essa palavra, né? Então, um pouco dessa reflexão. O que eu queria começar era com as questões, a gente vai fazer assim, questões pendentes, dúvidas dessa questão, e depois os tweets, e depois a gente vai para as votações. Se você ainda quiser votar, tá lá aberto para votação, nos trechos. Alguém até colocou um trecho extra aqui para a gente ver. E a gente pega os mais votados, na verdade. Então, tá aqui, ó. Até que ponto a memorização faz sentido, né? Era essa questão aqui que a gente estava abordando. Alguém tem comentário sobre isso? Vocês querem... Ana, você quer comentar? Diga. André, eu estou com o Padlet aberto, mas como é que eu sei o que você está vendo quando você está mexendo? Ele atualiza na hora ou eu tenho que olhar? O meu está aberto, mas não está fazendo isso que você está fazendo. Não, então, se você estiver olhando o Padlet, eu posso ir falando o que eu estou vendo e você procura. O melhor jeito, para se você tiver em dúvida, é olhar a tela que está compartilhada. Aí você só... Essa tela compartilhada serve só para você se localizar, para falar assim, ele está vendo isso. Se eu alterar alguma coisa, deve atualizar para você, mas enquanto não altero, enquanto eu não adiciono nada, né, ele não altera. Então, estou aqui nas questões pendentes, que é até que ponto a memorização faz sentido. Eu não sei se foi a Hannah que fez essa pergunta, mas eu lembro que ouvindo o áudio, quer dizer, vendo o vídeo lá da última reunião, eu vi que essa pergunta ficou pendente, né? A gente praticamente não abordou ela e eu lembro da Hannah fazendo a memória você não pode separar o pensamento em partes, né? A memória, a reflexão lógica, o sentimento, né? A memória é uma das partes constitutivas, né? Sem memória você também não faz nada. É só ver o pensamento de uma pessoa com Alzheimer, ela é sem memória. Boa. Ela é uma parte constitutiva do processo. É nela que a história fica armazenada, vamos dizer assim, mas não sei lá, eu não sei como falar. É a história da perspectiva microgenética armazenada. Boa. A outra questão que ficou era uma questão da atrofia do poder de juízo, né? Que era uma coisa que a gente tinha discutido um pouco no grupo um tempo atrás. Que eu não sei se vocês lembram lá daquela discussão. Ele fala assim, olha, ensinar a pensar, a pessoa pode avançar nisso e tal, mas nada garante que ela vai estabelecer um juízo, né, sobre aquela coisa, um juízo sensato, né? Então ele fala da atrofia do juízo, né? Acho que a escola não tem se preocupado com isso, de que a pessoa vai estabelecer um juízo, né? Então, a pergunta que estava aqui tá alguma coisa assim, né? Atrofia do poder de julgamento, né? Seria a atrofia do poder de julgamento irreversível? O puro amontoado de conhecimento não leva o sujeito a uma dificuldade para aprender outros conhecimentos de outra natureza? Isto é, a natureza dos conhecimentos aprendidos ou a serem aprendidos influenciam a aprendizagem de conhecimento de outra natureza? A gente usou o caso da bailarina para dizer que sim, né? Você aprende a dançar num determinado gênero, você fica meio que atrofiado nele, e quando você vai para um outro, você está desajeitado.
Por mais que você saiba dançar num, né? E o próprio pianista Nelson Freire fala isso. Eu, quando vou para o jazz, eu me sinto completamente desconfortável, não sei improvisar e tal. Só que o cara é o maior pianista brasileiro vivo, né? E aí ele faz. O que a gente tem a dizer sobre isso? Que há uma atrofia, de certa maneira, né? Uma hipertrofia de um gênero. Mas a minha pergunta é, quando você aprende, por exemplo, a memorizar só, é curioso porque eu acho que ele respondeu isso nessa parte do texto, eu acho. É, Quando ele fala do dogmatismo, né? Não sei se vocês chegaram nessa parte, que é sim. praticamente o último trecho. Porque, no fim, o que ele está mostrando, eu acho que com esse texto, essa questão da atrofia, tudo bem, é que você está dizendo assim, há uma especialização do gênero, né? Mas eu acho que isso ainda se diferencia do que ele está chamando de dogmatismo, né? Dessa atrofia do juízo, que é o aluno ser educado nesse sistema em que ele decora, 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 acaba, na verdade, criando um dogmatismo gigantesco e ele acaba não conseguindo se desvencilhar dele, né? Ou então ele, pelo menos, acaba não conseguindo enfrentar novos problemas, né? Não sei se vocês concordam. Maurício? Bom, eu vou dizer que eu não sei, né, para começar. Mas assim, se eu tivesse que chutar, eu diria que sim, porque eu vejo que tem uma certa relação entre comportamento e condicionamento, né? Tipo, certos, o seu comportamento te condiciona, ao mesmo tempo o seu condicionamento te leva a uma repetição desse comportamento, né? Uma coisa meio que retroalimentada, sabe? Então, eu, sei lá, se fosse para chutar, não sei, né? Na verdade, não sei, mas se fosse para chutar, acho que eu diria que sim, por causa desse tipo de coisa, né? Assim, a pessoa, como ela está habituada a esse tipo de processo, acho que muito facilmente ela cairia nele. É isso. Pô, no fim, é uma questão. Não sei se você concorda, que é uma questão de você tá a todo momento sendo empurrado com verdades absolutas, com verdades, verdades, verdades. Quando aparece um problema que essas verdades não resolvem, você cai no. Você é traído. Ele até usa essa expressão, né? Você é traído pelas suas verdades, né? No começo, eu acho que essa questão do dificuldade de juízo aparece um pouco com isso, que é você é toda hora massacrado por verdades, né? Então, quando você precisa estabelecer um juízo crítico, essas, verda essas verdades acabam ficando, digamos assim, você tenta encaixar essas verdades no problema, né? E acaba não servindo. Então, eu diria que eu não, aqui a pessoa pergunta se é irreversível, né? Eu tenho dúvida se alguma coisa é irreversível nesse sentido assim. Irreversível eu não sei, mas que dá trabalho, reverter dá. Eu observo isso nessas discussões que a gente tem hoje de Facebook, né? As múltiplas verdades. O cara tá tão enraizado com a própria verdade que ele acaba não ouvindo, né? Não sei se vocês perceberam, mas esse trecho que a gente leu hoje, até a página 35, né, que a gente tinha que ler, ele vai basicamente explicar um pouco dessa questão da questão da internet, de como é que as pessoas acabam se nutrindo de verdades e o cara tá tão nutrido de verdade que quando aquela verdade quebra, ele não é jogado para um pensamento crítico, ele é jogado, na verdade, para o outro lado, para uma verdade, para negação tão absoluta quanto era a afirmação absoluta, né? Então por alguma razão, ele tem uma atualidade dessa reflexão muito grande, né? Não sei o que estava acontecendo naqueles dias ali, mas o cara captou um pouco o nosso problema, né? Que era, bom, dessa questão. Alguém tem comentários aí sobre irreversibilidade? Não sei se a Hannah está me ouvindo. Ela quer. A questão da memória, você sentiu que era isso, Hannah, ou não? Ou tinha alguma coisa a mais ali? Não sei se você lembra também disso.
Tá, eu tinha separado essa parte aqui sobre a questão da dialética, né? Porque eu acho que casava bem com a entrada para o nosso ponto agora. Mas eu vou fazer assim, eu vou dar uma segurada nela, porque eu acho que a gente vai discutir agora algumas coisas, a gente não precisa começar por ela, né? Eu achei assim, bom, no finalzinho isso aqui daria abertura, porque o que que ele vai fazer, né? Ele vai começar a entrar no problema do pensamento da dialética, né? O que que exatamente significa isso? Ele cai um pouco num certo formalismo ali, mas então vamos fazer assim, essa parte aqui, eu acho que ele vai avançar aqui nos outros pedaços. Vamos lá? Podemos avançar aqui para dúvidas de leitura? Quem é que começa a ler aí, vai? Quem é que dá uma ajuda? Eu posso ler, se quiser. Boa. Dúvidas de leitura, então. Começando pela primeira, lá, né? Aí tem um excerto aqui, que é: In the best and truest truths, in those truths that would never deceive him had learned them not blindly, and thoughtfully, but with intelligence. Dúvidas. Podemos ser dogmatizados inteligentemente? O que é inteligência para o Eco? Bom, tá tudo, como é que chama? Anônimo, hein? Não precisa ninguém se revelar. Eu coloquei uma pergunta, né? Poxa, boa pergunta. A gente devia chamar essa pessoa Eco para poder responder, né? O que é inteligência para o Eco? Tá bom, talvez essa pessoa possa responder. O que vocês acham? Professor, eu quem fiz esse comentário, e quando eu li essa parte do texto, eu lembrei muito de uma discussão que eu tive no segundo ano do ensino médio, que foi uma discussão super polêmica, que a professora de biologia perguntou pra gente se a gente achava que plantas eram seres inteligentes. E daí a minha sala pegou fogo, porque a gente não conseguia chegar num consenso do que era inteligência, e no final das contas, a gente ficou lá discutindo se era ou não, alguns concordavam que eram, outros que não. Eu achava que sim, as plantas eram seres inteligentes, mas enfim. E daí quando ele citou, eu acho que é a única vez que ele cita a palavra inteligência, pelo menos nesse trecho do texto. E eu fiquei com muito essa impressão, o que ele quis dizer com entender as coisas de maneira inteligente. Porque aqui, na verdade, ele está falando sobre como transformar alguém, como dogmatizar alguém. E daí ele termina a frase fazendo isso de maneira inteligente, com inteligência, né? E daí eu fiquei com essa impressão, será que ele estava tentando mostrar que a gente pode ser dogmatizado de maneira inteligente? Enfim, eu queria saber o que vocês acham. Boa pergunta mesmo. E tem um detalhe, hein? Você faz parte do Eco agora, então você pode dizer o que é inteligência. Como Eco, hein? Não pode se esquivar. Tá bom. Mas eu quero ouvir vocês primeiro. A pergunta tem vários níveis. Ela tem um nível filogenético, um nível ontogenético, um nível sociogenético e um nível microgenético, se a gente usar os planos genéticos de Vygotsky para pensá-la. Você pode pensar na inteligência aflorando na natureza, desde uma célula, desde um organismo unicelular, até a forma mais complexa que a gente tem nos organismos pluricelulares. Essa perspectiva coloca que você propõe que você pense inteligência de uma maneira complexista, certo? Ela emerge complexamente na natureza e ela tem vários níveis, hierarquias. Então, a planta tem inteligência? Sim. A resposta é sim. Em algum nível tem. Se a gente entender a inteligência, pelo menos no nível orgânico, como uma resposta biológica de resolução de problemas, a planta resolve problemas. Se você puser uma planta embaixo de um vaso, ela consegue sair do vaso para obter sol? Consegue. Ela tem tropismos, ela tem reações químicas que entortam o corpo dela. Olha, tudo isso entra numa avaliação complexa de natureza, né? Então, o Eco, se eu for dar uma resposta pelo Eco, eu me valeria dos planos vigotskianos, dos planos genéticos vigotskianos, para te dar essa resposta em múltiplos níveis de complexidade.
Então, até o pensamento dogmático é uma forma de inteligência, só que ele está voltado à reprodução de si mesmo, né? E ele é pouco dialógico nesse sentido. Então, ele não se problematiza. Então, ele usa até um termo... Mas o que você... boa pergunta. Eu ia falar isso. O que você acha que... É uma forma de inteligência ossificada, né? Ele está ossificado. Ele resolve um grupo de problemas e ele não quer sair dessa caixa onde ele resolve um grupo de problemas. Se você propõe ao dogmático pensar outras questões, ele não está disposto a. Mas ele é uma forma de inteligência que resolve os problemas dele dentro da caixa que ele criou para sua reprodução, vamos dizer assim, né? Dentro do pequeno universo dele. Calma aí, deixa eu só... Agora, vale a pena fazer uma coisa que caracteriza o dogmático é não se pôr em questão, né? O pensamento dogmático, ele não está querendo problematizá-lo. E a problematização é um elemento crucial para que a inteligência aflore de forma livre no texto. Tá, boa. Deixa eu só fazer um contexto mais amplo do parágrafo, na verdade, porque tem... Para dizer por que ele está falando essa frase, né? Que eu acho que ajuda a entender um pouco por que ele trata... Aqui, talvez, a palavra inteligência não tenha tanta centralidade mesmo, eu acho. Talvez. A gente pode pensar. Mas o que ele está tentando dizer? Ele está tentando mostrar o quanto que o dogmatismo é o irmão gêmeo do ceticismo. Né? O que ele está dizendo? Se você quer criar um cético, você, na verdade, empurra ele, na verdade, com a maior... o mais dogmático possível, porque na hora que ele quebrar a cara, ele vai se tornar um cético. O mais ardoroso cético. Mas ele fala, nada disso aconteceria se ele tivesse aprendido esses processos de forma inteligente, né? Eu acho que essa eu acho que é a parte que ele está falando da palavra inteligente aí. Eu não vejo ele dando muita ênfase na inteligência, dizer assim, putz, será que o que significa isso agora, né? Eu acho que se você tivesse perguntado para ele fala, não, sendo inteligente é pensar dialeticamente. Talvez ele não iria tão longe. Tipo, será que a planta pensa e tal? E será que... Não sei. Nesse momento, né? Mas é uma pergunta. O que significa isso? Pensar dialeticamente é um pensamento voltado para o concreto, para o mundo com as suas contradições, né? Inclusive, ele o tempo inteiro ele ironiza, né? Fala assim, não há pensamento que te ossifique que a vida não vai te resolver quando você for para ela, né? Então, com as suas contradições, suas tensões e tudo mais. Eu acho que essa é uma crença, por exemplo, a gente está num período bolsonarista de negacionismo, mas a gente tem talvez uma crença de fundo de que a Covid vai nos ajudar a pôr os bolsonaristas no seu devido lugar, né? As contradições, e de fato as contradições da Covid estão fazendo o governo Bolsonaro enfraquecer e ser dissorado dia a dia, né? Ser questionado de muitas maneiras. Você colocar agora essa onda de chamá-lo de genocida é um pouco reflexo disso, né? O que eu estou vendo nitidamente hoje acontecer, que eu acho que o texto ajuda a compreender, nesse jogo de ceticismo e dogmatismo, é que assim, as pessoas estão tentando pegar o ceticismo dos, vamos chamar assim, negacionistas, né? Das mais diversas ordens, estão tentando combater digamos assim, o veneno com veneno, né? Que é tentar empurrar mais dogmatismo. O que significa isso? Como, na verdade, a ciência está sendo questionada, então vamos empurrar mais dogmatismo, que é, acredite na ciência. A ciência é importante. Mas é importante por quê? Não, porque eu estou te dizendo. E você tem que acreditar. Isso não é uma tendência que eu diria assim, eu que estou fazendo, você que está fazendo, não é nenhuma pessoa em particular, é uma zeitgeist, né? É um espírito do tempo. Você vê isso nos Estados Unidos, foi o texto que a gente discutiu no ECO até, muita força, mas isso pervade vários lugares, assim, você vê as pessoas tentando dizer assim, bom, como estamos negacionista, vamos pro dogmatismo, né? Aí vira talvez o que ele fala, né? Que é dois dogmatas se encontrando na ponte, né? Não sei se vocês entenderam a mesma coisa que eu. Alguém quer comentar isso, não? Pode falar, eu quero. É que assim, eu não sei se a Marra tá tão explícita, né?
mas eu vejo que essa parte, ela decorre um pouco do que ele está discutindo no começo, que é o processo escolar, né? De como essa falta do treinamento do pensamento dialético, aliás, muito pelo contrário, né, dessa sedimentação dessa forma de ciência pronta, né, leva a esse tipo de comportamento. Acho que essa que é a amarra, que, sei lá, para mim está sendo crucial, né, acho que vai um aspecto que eu acho que é importante, que eu vou ter que explorar no meu mestrado, inclusive, né, mas que é isso, né, tipo, como essa atrofia, talvez por falta melhor de palavra, como essa atrofia desse exercício dialético está levando a esse tipo de comportamento, que ou você fica de um lado dogmático, ou você vai para o outro, que é... Assim, eu tenho um pouco problema com a palavra, tá? Porque para mim, ele diferente, ele... Né, não sei, para mim, negacionismo e ceticismo são coisas diferentes também, né? Acho que... Depende muito de como é que se define o cético, né? Por exemplo, o empirista, ele é cético até que ele tem alguma verificação, né? Algum processo empírico, né? Então, não sei. Quem está falando é quem? O Maurício? Isso. Maurício. Maurício, você pode diferenciar basicamente os dois como aquele que se põe em questão seu pensamento, que se permite pôr em questão, esse é o cético. E aquele que não se permite pôr em questão, né? Então, assim, o negacionista é um dogmático. Boa. Ele não se permite pôr em questão. E quando você põe em questão, ele lança a mão das suas crenças mais fortes, lança a mão dos seus argumentos de autoridade, lança a mão da própria ciência paralela que ele criou ali, para poder não ser posto em questão. Ele não está disposto a ver seus dogmas caírem, né? Boa. Então, é que no texto ele usa como sinônimo, né? O cético e o negacionista, né? Não? No texto? Hoje. Não, calma aí, Arthur. Calma aí. Não, então, eu acho que tem uma boa questão, na verdade, porque o que eu tô achando, na verdade, é que ele coloca como formas gêmeas, né? Mas não sinônimos. O que ele está apontando? Que a pessoa que tem a verdade absoluta o tempo todo, quando ela confronta algum problema que essa verdade não dá conta e quebra essa verdade, ele se torna o cético absoluto do outro lado. Ah, sim. E que ele fala assim, não, então se eu não posso confiar naquela verdade, nada posso confiar, então não existe a verdade. Então se por um lado ele estava abraçado com a verdade absoluta, por outro lado ele caiu pro ceticismo e aí ele vai absoluto. Ele vai mostrar essas duas formas como formas cristalizadas que são opostas à dialética, né? Isso, então ele exatamente, eu acho que é... Então eu fiquei em dúvida se ele está colocando como sinônimo ali, mas certamente como formas geminadas, vamos chamar assim. Porque você tem o dogmático, quando ele se quebra, ele se torna um cético incontrolado lá de que então nenhuma verdade serve. O negacionista, na verdade, eu diria assim, ele transita entre esses dois polos, inclusive, né? Porque ele é um dogmático por um lado, mas quando ele combate, né, ou a ciência, ele é o cético mais ferrenho, né? Ou tenta ser, pelo menos. Vixe. Então, aí André, tem um outro... posso? Pode falar, Lucas. Bom, acho que deixa eu dar um oi só primeiro, que acho que a maioria das pessoas não me conhece aqui. Oi, eu sou o Lucas, eu tô entrando agora, vou fazer monografia com o André como meu orientador. Mas eu acho que essa discussão entre o cético e o dogmático entra muito no trecho que foi citado ali, não fui eu que citei, mas tem uma questão de como você sai do extremo do dogmático para levando um caráter de ceticismo, e quando você sai do cético para levar algum caráter de dogmático para você não ficar nesses extremos. E eu acho que é isso que ele vai sublinhar mesmo no trecho que está lá, que é para você levar um cético um pouco para o espectro do dogmático, não para o extremo do dogmático, você tem que levar ele falando das, entre aspas, verdades que ele coloca, mas de uma forma inteligente. Ele não descreve exatamente o que seria essa forma inteligente, mas eu acho que é isso que está até sublinhado no texto, que é, tipo, levar e apresentar ao cético essas verdades que seriam, por exemplo,
algumas questões científicas se desenvolveu, e aprendizados históricos e conhecimentos históricos envolvidos pela humanidade, mas sem inculcar nele como se fosse uma verdade totalmente absoluta, e eu acho que esse jeito inteligente é levando às contradições, pelo menos, né, no geral. Não sei se fez sentido, eu acho que é um pouco isso que o texto está tentando falar, essa forma inteligente é não deixar o totalmente dogmatismo de lado, nem o ceticismo de lado, mas tentar achar o que seria dialética em algo nesse meio termo. Tô concordando, eu tô achando que tá um pouco eu tô achando que tá nesse caminho mesmo, não tá nos extremos, não necessariamente, mas quando você lida com o conhecimento de uma forma inteligente, aí eu acho que ele vai chamar de dialética, né? Você consegue produzir verdades, mas sem necessariamente as verdades absolutas, as verdades calcificadas. Então você não precisa estar nem no ceticismo absoluto, nem no dogmatismo absoluto, né? E, de novo, eu acho que o negacionista, ele transita entre essas duas coisas, dependendo do que ele quer fazer, né? Vocês lembram como Carl Sagan se autodefine no livro Mundo Assombrado pelos Demônios? Ele fala assim, eu gosto de me definir como um cético apaixonado. Eu estou na luta pela descoberta, mas eu não me agarro muito eu não me agarro com muita facilidade às primeiras impressões do mundo. Então eu estou sempre disposto a questioná-las e fazer avançar a ciência, né? Então, mas é que tá. Essa fala do Sagan, eu acho que vai muito no sentido do que ele coloca como uma postura inteligente. Embora ele se chame de cético, entendeu? É justamente essa a minha dúvida. Para mim, ceticismo é mais isso que dessa frase do Sagan, que tem ressonância com o texto, do que uma postura enrijecada para um lado ou para o outro, né? Por isso que eu prefiro... Para mim, eu acho que o que ele está falando do outro lado, que se torna o lutador feroz contra o dogma, no fundo ele é um negacionista absoluto, ele é um... Não, mas eu não consigo entender a relação entre o negacionismo e o ceticismo que está na tua cabeça, Maurício, juro que não. Você estar disposto a pôr em dúvida as coisas, que é a postura do cético, isso, na definição mais crua, isso não é negacionismo. Não, você está disposto a acreditar, você está disposto a pôr em dúvida. Perfeito. Já o dogmatismo, ele jamais põe em dúvida suas crenças. Essa é a diferença. Exatamente. Básica. Mas isso, pôr em dúvida não é negacionismo. Pôr em dúvida é você estar aberto a outras crenças, vamos dizer assim. Não, então, mas é isso que eu estou falando. Mas na medida que eu nego de pronto, eu não estou sendo ceticista, eu estou sendo negacionista. Não, eu acho que vocês estão concordando, Eu também acho. Eu tô achando que vocês estão concordando. A gente consegue avançar para o próximo item? Ou vocês querem... Tem mais alguma coisa? Podemos? Deixa eu só... Acho que eu consigo formular de outro jeito. Assim, para o negacionista, para mim, não há postura epistemológica para o convencê-lo do contrário, entendeu? Ele não oferece isso. Bom, de que modo você me convence? Entendeu? Já o cético, acho que não. Acho que o cético, ele está disposto a mudar de posição na medida de... Então, o cético, ele está mais próximo do relativismo do que o dogmático. O dogmático está disposto a fundamentar uma verdade absoluta, né? Isso. E que é a dele, e da qual ele não vai abrir mão e tal. E o cético, ele pode abrir mão das verdades dele, criar verdades provisórias. O ceticismo, na verdade, é uma postura de suspensão do juízo e do julgamento num determinado momento. E para você pôr em questão suas crenças. Tá, vamos avançar, porque eu acho que essa questão não vai morrer agora, porque o texto basicamente vai voltar nisso. Só para a gente poder cobrir a dúvida do pessoal no geral aqui, vamos ver. Quem é que lê o próximo? Quer continuar lendo, Maurício?
Pode ser. Vamos lá. Vai lá. É dúvida de leitura, né? Isso é o que seriam. O que seriam verdades abstratas e como elas se relacionam com os fatos óbvios. Where there is no such system, where there is merely a rip or conglomeration of all sorts of obvious facts and examples confirming some measure and abstract truth, there can be no question of any concrete knowledge from the point of view of philosophy. Leu anônimo também? For it's possible to think concretely. It's only possible. For it's only possible to think concretely, because truth itself is always concrete, because abstract truth does not exist. Tá, aqui é já a parte mais para o finalzinho da onde a gente estava lendo, que ele vai tratar da questão do abstrato e do concreto. O que significa abstrato, o que significa concreto, e como que é a produção do conhecimento. Se você olhar aqui no Padlet, eu coloquei o mesmo texto do Hegel, que ele discute, que lá está em inglês, né? E a tradução está um pouco... Eu coloquei um link para uma edição em português, para a gente poder ler ali. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Mas aqui, o que eu acho que ele... Alguém quer se arriscar? Quer que eu chame alguém? Deixa eu ver. Por que não pode ter verdades abstratas? Alguém quer se arriscar aqui? Não. Eu pegaria a fala do Lenin, mano. Calma aí, o Danilo quer falar. Não, pode falar, Ortega. Desculpa ter cortado. Não, mas eu só disse para pegar a fala do Lenin, porque ela é uma resposta bem contundente aí. Ele fala, não existe verdade abstrata. O abstrato é um momento. O que existe é o concreto, cara. E é no concreto que a gente vai resolver essa... Vai lá, Danilo. Lembrando que concreto é diferente de objetivo, né? Sim. Eu não sei se eu entendi errado, até uma pergunta que eu ia fazer, que era um pouco, acho que é sobre esse tema, até não sei se eu estou desviando muito, que é a citação dele do trecho do Jovem Werther, que ele meio que cita a coisa do pensamento abstrato como se fosse um pensamento que é muito subjetivo e focado só em um ponto, sabe? Tipo, porque ele fala que ele cita o exemplo do Werther lá e da moça, do ovo, né, do ovo podre, e tudo tem a ver com o ovo podre. Então, pelo que eu entendi, o pensamento abstrato é um pensamento que não é flexível, eu acho, que ele está sempre focado num único ponto, sei lá. Pelo que eu tinha entendido foi isso, assim, tipo, comparando com o exemplo que ele deu no texto. Na verdade, ele fala inclusive... que ele é um pensamento reducionista que permite você fazer generalizações incorretas, né? Que te leva a fazer generalizações incorretas. Você não consegue olhar a especificidade, a individualidade, a diferença. Ele é um pensamento... É a fonte do preconceito, inclusive. Você cria uma coisa genérica que serve para analisar qualquer caso, né? E aí... Então, ela é empobrecedora da diversidade do real. Boa. Eu vou fazer assim, vamos tentar levantar a mãozinha para poder falar, para poder organizando aqui. Tem a fila. Maurício? Nesse trato que ele faz do abstrato, né, eu vi uma ligação muito forte com um aspecto metafísico, né, né, na medida que ele leva uma generalização, né, que se descola, né, de suas relações, vira um essencialismo, né. Aí eu acho que bem esse episódio da moça dos ovos podres é isso, né? Aquela mesma essência do do problema, né, se reflete em todo o resto da crítica, né, que ela faz para a pessoa. Então é isso, né, é como se por isso daí da metafísica, né, ou seja, a pessoa sofre um reducionismo, né, daquele único aspecto dela, né,
E vai se refletir também no caso do bandido, um assassino, né? Eu esqueci. É um criminoso. De um criminoso, isso. É isso, né? Na medida que o criminoso é a suficiência, né, daquele indivíduo, é uma contradição que ele seja até bonito, sei lá. Você olha a especificidade da história do sujeito. Alguém leu a parte dos ovos podres? Alguém conseguiria me explicar isso? Não Ortega, hein? Não vai queimar cartucho. De verdade, a parte do bandido eu entendi, até pensei no exemplo, mas a parte dos ovos eu... O que você não entendeu, André? Não, primeiro que eu não entendi muito bem a história, né, mas como é que isso se liga ao abstrato? Queria ver se alguém conseguia dar uma dica para mim, pelo menos. Não, Vai lá, Maurício. o que entendi foi o seguinte, né, a pessoa, é uma situação de um comércio, né, de um trade ali, de ovos, só que o cara fala para o negociador fala para ela, seus ovos estão podres. Aí, o que eu entendi foi isso. Me parece que ela meio que conhece o histórico daquela pessoa, né? E aí ela não, aí ela faz um argumento tipo como é que é? Ad hominem, né? Ela começa a criticar ele, fala, você não pode criticar meus ovos porque você é isso, aquilo outro, né? Aí, ou seja, tipo, né, aí o que eu vejo que ele está apontando é isso. Bom, a condição do ovo não está determinada por quem fala dele, entendeu? Mas é isso que ela acaba fazendo, a mulher. Muito bom, Maurício, é isso aí mesmo. É um argumento lá de hominem. Danilo? Não, até abaixei a mão. Tem que erguer a mãozinha. Eu abaixei a mão porque eu acho que o Maurício, eu fui contemplado pelo Maurício, acho que é isso mesmo, assim. Eu entendi que é um argumento meio, sei lá, parece um diálogo meio infantil, porque o cara fala pra moça assim, seus ovos são podres. Ela meio, quem é podre é você, sabe? E aí ficou falando por que ela achava que ele era podre. E... foi essa coisa que o Maurício e o Ortega falaram do reducionismo, né? Tipo, ela partiu dessa ideia de podridão e colocou tudo nesse mesmo balaio, sabe? De o que é podre. Tudo isso que ela citou, para ela, tá dentro tudo dessa ideia de podridão. Então, o cara não pode dar opinião porque ele tá nesse conjunto de coisas que é podre, sei lá, que é o que o Maurício falou do argumento ad hominem, sei lá. Tá, agora eu acho que eu entendi melhor. Porque o primeiro exemplo, que é o do... Pelo que eu entendi, o primeiro exemplo é assim, tem um bandido, um criminoso, né? Você vê que o Google tá me vigiando. Fala criminoso, ele já tem um criminoso, as pessoas estão lá na praça vendo o criminoso preso, acorrentado, sei lá, e aí alguém vira e fala assim, nossa, esse criminoso é bonitão, hein? Aí todo mundo, tá de sacanagem, né? Bonitão não dá, né? E todo mundo começa a meter o pau na pessoa e fala, Aí vem o problema, né? Que é todo mundo se liga à questão da criminalidade e o fato dele ser bonito passa a não poder estar associado a isso. Que é essa contradição, né? Que ele fala que depois ele vai tratar, né? De que o pensamento abstrato não consegue capturar essa... O exemplo que eu pensei sobre isso é a ideia de que os criminosos têm um código de ética, né? Você fala assim, mas como assim? Criminoso tem código de ética? Não faz sentido, né? Sei lá, os ladrões têm um código de ética, os piratas têm um código de ética. Né? Mas não faz sentido, você é pirata, ou sei lá, como é que vai ter um código de ética? Não, parecem coisas que não batem, né? Porque e vem, eu acho que dessa ideia de abstrair como transformar numa característica só, né? Pegar coisa que é complexa e fazer, não, aí você é essa característica. Sabe que eu discuto muito com a minha esposa sobre horóscopo, e ela fala assim, você não acredita no horóscopo porque você é muito
Ela fica me sacaneando, né? Ela sabe que me deixa nervoso, aí ela pega no meu pé. Ela faz de propósito. Mas ela fala assim, não, você é muito cético e tal, e você tá muito científico. Ela acha que eu não gosto por conta disso, porque é algo místico, né? Porque, na verdade, eu não gosto porque é algo abstrato, né? Porque te reduz a uma dimensão. Então você é o quê? Você é o cara, sei lá, de virgem, você é o cara de touro, então você é aquela dimensão. E te calcifica, na verdade, né? Porque qualquer coisa que você faz fora daquilo, a pessoa fica, não, imagina, não tem tanto a ver com ser místico, né? Claro, ser místico também, mas tem a ver com a característica abstrata, né? Ô, André, você tem que fazer com ela a brincadeira do dinossauro. Na próxima conversa sobre signos, você arranja um jeito de dizer que o seu signo é dinossauro. E ela vai responder, mas esse signo não existe. Aí você fala, nenhum dos signos existem. Tudo bem que aí eu vou ter que dormir no sofá durante uma semana, mas... Não. Então não faça essa brincadeira. Não, tô de sacanagem. Ela também não acredita em signo, em horóscopo, mas ela usa isso porque ela sabe que... Enfim. Mostra a constelação de T-Rex lá. Aponta as estrelas no céu assim. Tá vendo? Podemos continuar, gente? Vocês querem... Vamos ler o próximo? O próximo é boa, hein? Pode ler? Pode ler? Tô achando que foi o Maurício que colocou, hein? Não, eu só achei boa mesmo. Eu li agora. Qual é a relação entre pensamento concreto e problematização? Aí tem... Acho que esse é um trecho traduzido, isso aqui é... Cada recém-chegado ao reino da ciência, criança ou adulto, deve começar sua jornada com isso. A formulação... Tem um outro, mas é A, né? A formulação precisa de uma dificuldade que é insuperável com a ajuda... Está na página 17. Com a ajuda, acho que é do pensamento pré-científico, né? Uma expressão precisa e nítida de uma situação problemática. Bom, tô tentando pegar aqui na página 17. Deixa eu ver só. Como é que começa o trecho, será? Tô procurando aqui, hein, gente. Tá aqui bem no meio da página, no meio do parágrafo. And from this follows a simple conclusion. Achou? Tá. Boa. Deixa eu só ver o contexto aqui pra gente poder comentar mais. Não tá na página 17, tá? Tá aqui. Tá na página do 17 do texto, não do PDF, né? Do PDF é na página 9. O que você achou que era bom, Maurício? Fala aí, vai. Então, é porque eu entendo... Bom, né, eu fui monitor de práticas do semestre passado, né? Aí a gente leu o texto do Demétrio, né? Problematização e tal, né? Aí, não sei, uma das ideias que eu gosto daquele texto é que problematização é um processo de formulação de um problema, não um problema pronto. Entendeu? E eu acho que de certa forma, vai ao encontro desse texto, né? Nesse sentido de que, na medida que você se apercebe de uma contradição, né? Então, isso te leva a um movimento de investigação da coisa, que passa, e aí o próprio texto diz também, que passa pela formulação desse problema. Esse é um dos momentos do desenvolvimento do conhecimento e tal, né? Então, eu gostei da pergunta justamente porque, para mim, tem uma amarra clara, né, entre pensamento concreto e problematização, né, que é justamente o enfrentamento das contradições e tal, né, de uma realidade concreta e tal. É isso. Boa. Todo mundo concorda com a leitura do Maurício? Sim. Eu acho que, assim, eu tô concordando, né, que
O que ele está propondo aqui é que, assim, a jornada do aprendizado começa com um processo de formulação clara do problema, né, de compreensão de qual é o problema que eu estou resolvendo. Né? E muitas vezes a gente confunde isso, eu acho que ele vai até um dos três aqui que a gente vai discutir logo mais fala disso, que a gente confunde um pouco a ideia de que ensinar é dar resposta, é de achar uma boa explicação para a coisa e dar para o aluno. Quando, na verdade, talvez seja colocar o sujeito num problema, né? Então, o começo, na verdade, é a formulação, até ele usa a palavra sharp, né, de uma formulação clara, né, do problema. Eu diria que essa talvez seja a coisa mais difícil, talvez, de se fazer. Não é tão de todo o processo, né? Eu tô concordando com essa leitura. Alguém discorda ou topa alguma outra interpretação? Tá, vamos seguir aqui para o próximo item, porque senão a gente não chega aqui de novo no vamos por partes. Vou até trazer ele para trás. Hoje eu quero ir no vamos por partes. Hein? Vamos lá. Tá, pode continuar lendo? Vamos lá. Continue, Maurício. Tá. Qual a diferença entre tensão e contradição? Página 21. To teach specifically human thinking means to teach dialectics, the ability rigorously to formulate a contradiction and then find its real resolution through the concrete examination of the thing, of reality, and not by means of formal verbal manipulations that fudge contradictions instead of resolving them. Eu não vi a tensão aqui, na verdade. Sabe uma coisa que o texto me sugeriu, né? Eu me lembrei muito da discussão do Arthur, que ele via na chaminé que tinha naqueles... Não sei se todo mundo conhece a tese do Arthur, né, aí, mas o Arthur analisou uma escola dentro de uma usina petrolífera, e a escola ficava embaixo de uma chaminé que pegava fogo e podia explodir a qualquer momento, né? Aí ele via essa chaminé como uma contradição, e eu falei, não, ela pode ser no máximo uma tensão. A contradição nunca é uma coisa, né? A contradição não é um objeto dado, ela é uma relação. Ela é uma relação mediada, é uma tensão mediada. E o livro usou o texto do Ilienkov usou essa expressão, uma tensão mediada por um processo humano, por uma relação, pela tomada de consciência de uma relação concreta. Então, a contradição é justamente isso, é esse processo na sua totalidade. Então, eu falei para o Arthur, na época, para ele não chamar a chaminé de contradição, porque isso coisifica, aliena a contradição do jogo humano que há por trás dela, né? Do jogo histórico, das lutas que há por trás dela, das falas humanas e tudo mais. E aí eu achei que a tensão pode ser justamente, você pode ter tensões, mas para elas se transformarem em contradições, elas precisam entrar numa malha de totalidade, numa malha mediada por processos humanos, por atividades humanas e tudo mais. Aqui ele usa a palavra tensão, pelo menos nesse trecho, né, sempre associada à tensão do pensamento, ou como se fosse um produto dessa contradição, né? E tem uma característica que, na verdade, talvez seja alguma coisa assim, e aí eu concordo com Ortega, né, que a contradição é uma relação, e relação entre dois opostos, né, dois processos que colidem. Então a tensão, pelo menos do jeito que ele está usando aqui, me parece muito mais como resultado de você, porque ele trata como tensão do pensamento, né, como a forma de tentar compreender essas duas forças colidentes, né? Esses dois processos que colidem, né? Então você está tentando entender isso, então você tem essa tensão do pensamento. Que, digamos assim, seria uma tendência normal de você tentar escapar disso, né? Ele até fala de, tentar esquivar, né? Dessa relação contraditória. Mas eu concordo com o Ortega, que, assim, a contradição ela tem que ser entendida como relação.
que eu não sei, eu fiquei em dúvida, porque no texto ele tratou contradição como antinomia, aparece em vários outros textos, contradição ganha outros nomes, né? Ô, André, posso fazer uma observação? Vou de novo fazer referência ao trabalho do Arthur. Ele chegava de São Paulo a São José dos Campos, onde estava esse polo petrolífero, e ele entrava em sala de aula e ele falava, meu Deus, que cheiro, que cheiro. E os alunos falam, que cheiro o senhor está falando, professor? Os alunos já não sentiam mais o cheiro. E o Arthur sentia, né? E tudo bem, isso daí isso era um confronto que se criava, uma angústia que ele produzia, uma tensão que ele criava. Agora, depois que ele começa a desenvolver as atividades perturbativas do ensino de física lá, levando os alunos para a estrada, fazendo os alunos circularem no campus, os alunos começam a questionar, começam a aflorar uma série de coisas, como o cheiro, como o assédio, como o problema da explosão. De repente, tudo isso entra na ordem do dia e entra na grande solicitação de tirar a escola dali, ou de melhorar as regras de segurança da escola, etc, 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 né? Ele acaba mobilizando um movimento muito grande, mas que antes não era percebido pelas pessoas que estavam imersas lá, né? Isso que eu queria dizer. Incomodava o Arthur, não incomodava as pessoas o cheiro. Incomodava as meninas, mas não incomodava os outros funcionários o assédio. A chaminé estava lá, a gente está acostumado a ela. Porra, mas é uma chaminé que põe em risco todo mundo. A explosão daquilo perto da sala de aula mataria muitos alunos. E assim vai, né? Da aula de física, ele acabou produzindo uma perturbação política no campus. Maurício? Luiz? Então, mas aí a minha pergunta é assim, então, a tensão, ela é o sintoma de uma contradição, é assim que você está vendo? Não vejo como sintoma, não. A tensão é uma situação que cria polos de oposição, que cria visões conflitivas entre as pessoas, mas ela pode não se tornar uma contradição. E quando que é uma contradição? Ela pode ser o germe de uma contradição, mas ela não é uma expressão aparente de uma contradição. Eu não sei se eu diria isso. A contradição vai depender de vocês assumirem a tensão num quadro maior de relações de conflito, entendeu? Mais ou menos, eu pensaria assim. Tá. É pôr a tensão num quadro maior de conflitos maiores, né? É como discutir, por exemplo, a questão do preconceito dentro da questão da luta de classes. A gente vai ver a questão da pessoa branca e preta dentro da questão da luta de classes, ou vai ver localmente essa questão, né? É uma tensão, a questão do preconceito é uma tensão, mas ela não produz muita alteração no sistema, né? Agora, certamente o conceito, assim, a contradição é uma categoria que é elaborada, que é pensada e que é discutida, contradição como processo dialético e tal. A palavra tensão, ela me parece ter um caráter muito mais geral, muito mais ordinário do que a contradição, né? Ou seja, principalmente quando ele fala atenção como do pensamento, ou atenção como efeito, atenção como local, mas eu não sei se essa é uma elaboração que vai muito além, uma contradição, que é uma categoria de elaboração. O que é uma contradição? Aí tem uma reflexão sobre o que é contradição, quando é que a gente pode chamar de contradição, quando não. Não sei como é que vocês viram isso no texto. Me pareceu que a contradição é uma categoria, uma forma de pensar e de organizar o problema. Agora, a tensão ele usa de forma mais frouxa, né? Mesmo eu acho que quando a gente usa, a gente acaba usando de forma mais frouxa. O que eu acho que é importante é que as duas coisas não se confundam, né? Não sei se vocês tiveram essa percepção. Eu devia ter aquele sistema de dar joinha pra frente, lembra? Não. Que aí as câmeras diriam. Bom, vamos seguir, Maurício. Maurício fecha essa tabela aqui. Beleza. Continua essa aqui, ó, tensão vai cair na mesma coisa, na verdade, né? Não, eu acho que é o próximo, é cultura do pensamento de nós.
culture thinking e pensamento dialético. Toda pessoa que possui o que foi chamado de culture thinking necessariamente pensa dialeticamente. A volta também é verdade. Eu não entendi. Toda pessoa que possui o que foi chamado de, acho que é pensamento culto, né? Necessariamente pensa dialeticamente. A volta também é verdade. Acho que é. Fui eu que coloquei, deixa eu só achar aqui a parte. É na página 28. É o primeiro parágrafo. Deixa eu só me achar aqui. Depois dá uma olhada no chat, uma citação da página 27. Pode colocar aqui, Zé, que a gente lê todo mundo aqui. A gente põe na fila. Você consegue editar o Padlet? Se não, põe. Mas vamos lá. Porque essa parte eu também tinha selecionado aqui, quer ver? Põe onde, André? Pode pôr aqui nas questões, aqui, ó, na parte de baixo das questões, você clica no mais e copia e cola. Nas dúvidas sobre a leitura. Deixa eu ver uma coisa. Mas eu acho que a gente pode pular essa minha dúvida se você vai falar mais pra frente, André. Não era esse trecho aqui, mais ou menos, que você que tava a parte? Dá uma olhada. Isso, esse mesmo. Era esse mesmo. Podemos falar mais pra frente, então. Não, vamos já aproveita agora, já. Tá. Pera aí. Deixa eu só ver se precisa de mais contexto para seems a person who thinks dialectically, a person who thinks in dialect, the ability Tá. Talvez seja uma parte um pouco anterior, né? A parte que você estava perguntando. É essa parte que o Ortega colocou, inclusive eu tinha anotado aqui. Entendi, que é logo em seguida, né? Que é a Não, person antes. with think, therefore, que é não é logo depois disso que ele fala assim, ó, a person with cultured thinking is therefore always very well prepared for disputes. He has foreseen and é isso que você está chamando de cultured thinking? Então, exato, porque o que eu fiquei em dúvida é que ele fala nesse parágrafo exatamente, a person with cultured thinking, eu até coloquei cultural, né, acho que eu escrevi errado, inclusive. Não, ele coloca ali em cima do cultural. Tá. Então, se isso significa que a pessoa pensa dialeticamente, e se sim, e se uma coisa implica a outra. Então, toda pessoa que tem esse pensamento que ele chamou de cultural thinking pensa dialeticamente, se toda pessoa que pensa dialeticamente pensa dessa maneira, usando esse termo de cultural thinking, entendeu? É isso que eu fiquei meio em dúvida, se uma coisa é igual a outra e se essa coisa é igual à primeira coisa, entendeu? Não sei se eu fiquei claro, acho que não foi muito claro. Sim, acho que sim. Alguém? Letícia? Lucas? Eu vou até continuar a dúvida, porque na verdade ele não... Eu tive a mesma dúvida depois, agora que eu li de novo, porque ele não caracteriza o que é esse culture thinking, né? Ele, tipo, só usa a palavra, a expressão, e depois ele segue falando sobre o que é. Então, eu também tive essa dúvida. Se é uma... Tipo, se é correspondente ou se tem alguma diferença e o que seria esse culture thinking. Acho que vale a pena compartilhar o texto aqui só para a gente ver que parte que tá, porque eu acho que, de novo, é interessante, porque esse é um problema comum desse tipo de... Deixa eu só ver o título aqui, soviético. Cadê? Tá aqui. Vamos ver se meu computador não trava. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Sim. Bem, esse aqui era o trecho que eu tinha selecionado, né? Aqui a parte um pouco inicial, anterior, né? Tá aqui, ó. Que essa parte talvez que confunda, né? Então ele diz assim: It's for this reason that the highest culture of thinking. Acho que esse é o termo-chave aqui que ele está tentando explicar. The ability to bear the tension of contradiction without irritation or hysteria. Que é
Então, eu acho que ele está definindo, que ele está, vou colocar assim, aspas, definindo, ele está dando um sentido para isso, que é o que significa esse highest cultural thinking? É a habilidade de manter a tensão da contradição, sem que você fique irritado, né? Ou sem que você fique histérico, né? Ele dá aquela discussão de histeria a partir do cão lá, do Pavlov, perdão. Então ele está meio que dando essa ideia de que o que exatamente significa essa cultura do pensamento, né? E aqui a palavra cultura, ela na verdade ela é dúbia, porque ela não está falando do ser humano culto, né? Ah, aquele cara é muito culto. Porque ele faz uma crítica a isso, chamando o cara de schoolboy, né? Lembra? Ah, aquele schoolboy. Ele falando, não é isso que é cultura. Cultura é o cara que consegue manter a tensão da contradição, sem se esquivar, né? Sem arrumar soluções fáceis. Então ele vai dando uns exemplos de soluções fáceis, né? Que é, por exemplo, manipulação terminológica, ou o dogmatismo, né? Que é se agarrar a um dos lados e achar que isso é verdade. Ou então aquela ideia da histeria, né? De que não, isso não é possível, isso não é impossível ter os piratas terem um código de ética, né? Porque o cara é pirata, isso é impossível. E o cara desaba porque ele não encontra. E tem um trecho também que é bom, que é esse que o Ortega colocou, que sobe um pouquinho na 27. Mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouquinho. Aí, peraí. Aí. Esse que você grifou, inclusive. To acquire the cultural thinking means, therefore... Esse eu acho que trecho fala bastante sobre isso, que eu acho que foi o que ele colocou, foi isso mesmo. Boa, exatamente. Boa. Aprender a suportar a tensão e a oração. Mas mesmo assim, a dúvida permanece, né? Que qual é a relação disso com o pensamento dialético que ele está falando? Porque, pelo que eu entendi, eu tinha entendido que o pensar dialeticamente seria lidar com essas contradições. Então, para mim, seria um sinônimo, entendeu? Mas eu tenho muita dificuldade em falar que é um sinônimo sem ter certeza absoluta, entendeu? Mas para mim, olhando isso, parece que sim. Se adquirir o cultural thinking significa ter que lidar com a tensão da contradição, então significa que isso significa pensar dialeticamente, não? Tô concordando porque aqui nesse trecho ele revela bem isso, eu acho. Tem um livro que ele chama de Método da Ascensão do Extrato Concreto, Contradição. Ele vai discutir a contradição na mercadoria, né? Que é um trechinho que ele pega e mostra ali. Naquele livro, o que ele mostra no começo? Ele fala assim, como que um lógico formal lida com a contradição? Né? Então ele fala, o lógico formal ele acha que a contradição, quando você chega numa contradição lógica, isso é um erro do pensamento. Então tem várias soluções para esse erro do pensamento, um deles, que é o mais, digamos assim, o primeiro, que é olhar os pressupostos, que é revisitar os pressupostos e falar, não, eu errei, algum desses dois pressupostos deve estar errado, porque quando eu chego lá no fim, eles não estão encaixando. Então ele vai e nega um dos pressupostos, essa é uma solução. Então, ele discute isso com as teorias do valor, né? Não queria entrar muito nisso, mas enfim. Ele fala assim, Smith e Ricardo, eles desenvolvem a teoria do valor-trabalho, mas eles chegam numa contradição, porque eles não conseguem explicar o lucro, né? Isso que eu não queria entrar muito em detalhe, né? Mas nesse problema. O que acontece? Todos aqueles que vêm depois deles, a solução para esse problema do lucro é negar a teoria do valor-trabalho. Porque você está dizendo, bom, estamos numa contradição, chegamos num beco sem saída. Qual que é a solução? Revisita e nega um dos pressupostos. André, que é o negar um dos pressupostos. Diga. Só uma observação, é que a teoria econômica que precedia e que estava colocada naquele momento dizia que o lucro era uma operação de você vender barato, comprar barato e vender caro, né? E aí, se todo mundo compra uma mercadoria e põe R$10 em cima, eu te vendo uma mercadoria com R$10 a mais, você me vende outra com R$10 a mais, o processo se anula, né?
é soma zero. E aí isso não conseguia explicar como é que havia o crescimento do valor e como é que havia o lucro, né? É que só para pontuar um pouco. Boa, mas eu nem queria entrar tanto na teoria do valor, porque talvez a coisa mais importante tem vários jeitos de você resolver a contradição. Não é de resolver a contradição, de escapar da contradição, é isso que ele está dizendo, né? Que o lógico formal, ele tenta fugir dessa contradição. Então ele vai lá e nega um pressuposto, tem outras saídas. Uma das saídas que ele vai apontar nesse texto é o dogmatismo, que faz o quê? Não, tem uma contradição. Então ele pula para um lado e fala, não, então esse lado está certo. E isso é uma inabilidade de manter a atenção até você conseguir resolver isso. Até que essa coisa se resolva, né? Então você tem essa dificuldade. Você fica irritado e fala, não, uma das duas tem que ser verdade porque é impossível sustentar isso. Ou o cara é bandido ou o cara é ético. Não dá para ter o bandido com código de ética. Isso não é impossível. Então você agarra. Não, bandido é bandido. Não, bandido é muito ético. Então é um pouco dessa tensão que ele está dizendo, como cultura de pensamento. O que vocês acham? O que você achou, Gabriel? Tá. Não, acho que sim. Acho que agora ficou mais claro, sim. Nesse sentido, acho que eu concordaria com você. É um sinônimo, na verdade. Ele está dizendo, bom, ter essa alta cultura de pensamento é pensar dialeticamente. Pensar dialeticamente é enfrentar a contradição e não se esquivar dela, né? E não achar, assim, subterfúgios. Um subterfúgio que ele usa aqui, que ele fala, é da manipulação terminológica. Que fala assim, é uma contradição. Se eu manipular os termos, né, fizer uma mágica com as palavras, eu faço a contradição ir para debaixo do tapete, eu desapareço com ela. Isso não é enfrentar, isso é se esquivar, digamos assim. Eu vou voltar lá para o Padlet para a gente poder seguir ali. Bom, mas eu tô gostando das perguntas, hein? Tô achando bem cabeludas. O que eu vou fazer aqui é assim, tem uma questão que discute justamente o problema do valor em Marx, que é esse aqui, que ele dá um exemplo, na verdade, e a pessoa fala, bom, não entendi bem, eu vou, na verdade, transportar isso para as questões pendentes, por enquanto. Vou colocar aqui no extra. Porque se a gente tiver um tempinho, a gente volta nela, tá bom? É uma questão importante, não estou negando isso, só que é uma questão mais complicada. Se a gente entrar agora, pode ser que vire uma areia movediça, né? A gente acabe esgotando a reunião nela. Tudo bem? Então aqui eu acho que eu queria passar para cá, para as nossas votações. Podemos? Todo mundo votou? Eu vi que a galera votou, porque tem um com 5, outro com 4, outro com 3. Eu tentei ordenar mais ou menos em termos das votações ali. E aí a minha proposta é a gente pegar 3 ou 4, os que não foram votados a gente escapa. E aqueles que mesmo os mais votados que foram discutidos já, se a gente sentir que foi discutido, a gente escapa também. Pode ser? Alguém quer ler? Quer ler, Gabriel? O único que está aparecendo na minha tela aqui é o Gabriel e a Letícia. Eu faço isso com meus alunos, viu? Liga 2 ou 3, eu sempre chamo esses 2 ou 3, é sacanagem. Vamos lá. A Letícia se livrou, mais ou menos. Gabriel, ela é a próxima a ser chamada. Tá bom. É o primeiro que você quer? Isso, né? Tá. On the contrary. Eu tô colocando Isso. Deixa eu colocar. Vocês estão me ouvindo bem ou tá retroalimentando? Que eu tô usando as caixas de som. Não, tô te ouvindo bem. A minha pergunta é a seguinte, é um trecho grande, né? Você quer ler o trecho grande? Tudo faz. Ou a gente não tem tempo para todo mundo ler e... Você que sabe. Tudo bem, vai. Sabe. Faz uma leitura aí, vai. Tá. Vamos lá. On the contrary, in this case, obviousness is merely a masquerade costume under which is hidden from people the most cunning and most repulsive enemy of concrete thinking,
abstract knowledge is the worst and most precise sense of the word, in the sense of empty, isolated from life, from reality, from practice. True, you often hear the following justification. Up in the higher realms of philosophical wisdom, concrete may mean some very complicated things. But didactics is a simpler science. It does not concern itself with the heights of dialectics, and it is thus permitted all that... Desculpa, peraí. And it is thus permitted all that is not permitted to higher philosophy. Boa, eu gostei que todo mundo votou nessa aí, porque era uma das que me chamou a atenção. Eu vou fazer uma explicaçãozinha do que eu entendi, e depois eu quero ouvir vocês, na verdade. O que ele está questionando aqui, que eu acho que é a inversão importante que acontece que tem um impacto na educação, é que, assim, na física, mas eu diria na educação em geral, ensino de física, né, mas no ensino em geral, a gente acha que a tarefa do professor, a tarefa do físico educador, né, daquela pessoa que vai fazer educação no ensino de física, é pegar uma coisa que é muito complicada e simplificar ela ao máximo, sem perder sua essência, digamos assim, ou sem ser errado, né? Quando você consegue fazer isso, que significa que você está fazendo uma didática. Então a didática se tornaria a ciência da simplificação. Como que eu pego alguma coisa que é complicado e simplifico para o aluno entender? Inúmeras vezes a gente ouve essa expressão, né? Tanto que se você falar com os físicos, até com os educadores e com os professores, eles acham que a tarefa é isso, pegar algo complicado e transformar em algo simples. O processo da transposição didática, André, né, não era isso também? Isso, exatamente. Ou transposição didática, pegar aquilo que é conhecimento científico, complicado e desmembrando ele e simplificando. O que ele está propondo, na verdade, é essa inversão. Se a gente ligar com a discussão anterior, que é assim, tá, se o trabalho do professor não é, na verdade, se o trabalho do professor é propor problema, e propor problema de forma dialética, quer dizer, que apareça como aluno com uma contradição, com uma coisa que tem que ser investigada, que tem que ser resolvida, com uma necessidade de ser resolvida, essa coisa ela não é simples, pelo contrário, essa é uma coisa complexa. E justamente por ser complexa é que você vai entrar na investigação. Nesse caso, ele está apontando o quê? Que a didática, então, ela se torna justamente o inverso, que não é a ciência, digamos, que ele está chamando de aqui, né, a ciência do simples, né, ou de simplificar, mas é justamente a ciência do complicar, do complicar no bom sentido, a ciência de apresentar o problema, do problema concreto, do problema difícil, do problema que tem que ser resolvido. Alguém levantou a mão? Não? Ah, pode falar, Danilo. Não, pode terminar, André. Eu ia só falar depois o que eu tinha pensado do texto, assim, já tá levantando a mão, mas pode terminar. Tá, não, beleza. E aí, o que ele tá apontando é que, assim, e essa é uma questão que a gente passa muito, né, na verdade. Veja, até entendo se vocês discordarem aqui de mim, né, que é que é essa questão do óbvio, né? O que ele tá chamando de óbvio aqui? Porque muitas vezes a gente fala assim, tá vendo, ó, a física ajuda, porque olha lá o elevador funcionando, né? Olha lá tal coisa, não tá vendo? Tá em todo lugar, a física tá em todo lugar, a gente consegue operar com a física em todo lugar. Quando, na verdade, a física não serve para você, a meu ver, né? Para você fazer o óbvio, como, por exemplo, operar o caixa eletrônico, apertar o botão do elevador. Ela serve, na verdade, para você descascar o complexo, descascar a parte que é complicada, que é o que está por trás daquela coisa. O que se esconde nessa forma aparente, né? E isso não é uma tarefa simples, pelo contrário, é você pegar algo que para o sujeito aparece como simples, que é, eu estou operando caixa eletrônico, nossa, aperta o botão, sai dinheiro. Até comentei com o Maurício, né, minha avó, ela tinha muita dificuldade, porque ela é de Minas Gerais, e com 80 anos ela veio morar em São Paulo, né. Aí ela ia retirar a aposentadoria dela, tinha que ir no banco, tal, fazer. Aí ela falou assim, bom, mas como é que o meu dinheiro que é depositado lá tá saindo aqui, né? Coisa mais maluca que ela não conseguia entender. Esse negócio da aposentadoria sair naquela máquina. Então essa forma que aparece para o sujeito, que é uma forma simples,
que é operar com caixa eletrônico, que você não precisa saber nada de finanças, nada de tecnologia, não precisa saber nada de... Só você conseguir apertar alguns botões, você consegue operar. A tarefa não é dar para o aluno simples, é, na verdade, mostrar que esse simples, ele está sentado em alguma coisa que é muito complexa. Tanto a parte tecnológica, de como que se opera os sistemas bancários, e a informação, e como que funciona o sistema monetário, por exemplo, né? E o que significa ele poder sacar, o que significa aquele... A mesma coisa a gente poderia dizer no cotidiano, quer dizer, se apresentam várias formas simples, né? Isso é fácil de fazer, eu vou lá no posto de gasolina, põe gasolina, aperto o botão, o elevador sobe. Mas por trás tem uma coisa complexa. Então, a didática nesse sentido é a didática do concreto, né? E é desse concreto que ele está... Mas diga aí, Danilo, desculpa, me animei. Não, imagina, eu só ia comentar que esse trecho, ele me lembrou bastante a coisa, uma piada, sei lá, que a gente pode dizer que aparece muito na graduação, dos professores que eles simplificam tópicos que às vezes podem ser muito difíceis para os alunos, sabe? Da coisa do, é simples, não precisa, isso é fácil, quando geralmente, assim, ou em muitos casos, os alunos não consideram muito fácil. É isso que eu pensei meio como o que ele fala de óbvio, né? Essa coisa do trivial. Ele fala, né, como se fosse uma máscara para você impedir que a contradição apareça. Porque sempre vai ter uma contradição. Depois ele discute no texto sobre a coisa do 2+2 e como você pode tirar diversas contradições do que seria esse 2+2, e o 2+2 é, sei lá, poderia ser a coisa mais trivial da matemática que ele pegou. E eu achei interessante isso, de que, para mim faz sentido isso que você falou de descascar o que é complexo, mas eu acho que também esse do óbvio seria um processo de você esconder a complexidade de coisas que aparentemente são simples, né? Você quer, sei lá, deixar elas simplificadas até para, não sei, pensando assim, os professores simplificar, ou não é o tema que eles querem abordar, então eles deixam aquilo de lado meio que para focar em outro tema, não sei. Porque ele fala da didática, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, até da experiência da graduação, disso de, às vezes, evitar discutir coisas mais elementares que poderiam, sei lá, ajudar os alunos e os professores, às vezes, preferem seguir o cronograma, e é isso, assim. Então, eu achei bem interessante esse trecho, porque... sempre tem de esconder a coisa de colocar na caixa preta, né? Que fala, você esconde os processos e só pega as verdades que saem dele. Então, eu achei bacana isso. Não só desse processo que você falou de descascar o complexo, mas também esconder ele, né? Tipo, o processo inverso seria da obviedade ou do sei lá, é isso de você tentar controlar a atenção de outra forma, escondendo ela, né? Que nem a gente tinha conversado, uma forma de resolver o problema é também você não ligar para ele, né? Você abandonar ele é um jeito de resolver esse problema. Acho que é isso. Boa. Letícia, Lucas e Maurício. Letícia. Eu só ia fazer um comentário que eu achei a última frase desse trecho engraçada, porque ela foi justo o que eu esperaria que ele ia falar. Que ele falou que porque a didática é uma ciência mais simples, ela tem mais permissões do que a filosofia. E eu achei engraçado, porque eu esperaria o contrário. Eu achei que pela didática ser uma ciência mais simples, ela teria menos possibilidades do que a filosofia. Eu queria entender o que ele quis dizer com essa parte. Tá, boa pergunta. Aqui tem um detalhe, na verdade, que esse é um truque, né, que essa frase, apesar dele não apresentar, estou criticando essa frase, mas ele está fazendo uma crítica, né, então ele está falando assim,
muita gente por aí diz que a didática é da simplificação. E que, por isso, ela não se preocuparia com... Bom, eu tenho que ler aqui direitinho para interpretar o porquê que ele usa permitted, né? Mas eu vou deixar o Lucas falar, depois a gente... Se alguém quiser dar a resposta também, pode ir. Fique à vontade. Eu não consegui dar a resposta, eu achei, na real, uma boa pergunta. Mas o que eu ia fazer, o comentário que eu queria fazer é um pouco somando com o que você fez, André, e o que o Danilo fez, e até já juntando reunião de monografia com reunião de estudos, porque eu acho que tem uma questão nessa coisa de esconder o complexo que está ligado um pouco a noção de motivação, de você não... E uma coisa que ele fala lá no começo do texto, que até eu lembro que o Cristiano destacou numa das reuniões, que é, tipo, apresentar a contradição e a complexidade dos conhecimentos e dos saberes é o melhor caminho, aí ele responde como é o mais seguro. E eu acho que isso de apresentar a didática como a ciência da simplificação entra um pouco nesse sentido de não querer arriscar o engajamento dos estudantes numa coisa muito complexa, de ter o receio de que se você apresentar isso como uma forma muito complexa e muito concreta, no sentido que eles usam, você correr o risco de perder o engajamento e perder a motivação. Obviamente, não é o que eu acredito, mas eu acho que tem um pouco dessa visão de simplificar para conseguir gerar motivação e falar, olha, que isso aqui não é tão difícil como o se não é tão difícil fosse uma forma de engajamento e não de não desmotivação, o que eu acho um pouco que é o contrário, mas acho que é um pouco por aí que eu achei interessante olhar para essa questão. Maurício, você ainda quer falar? Você baixou a mão? Não, era mais comentários sobre o que eu vi na graduação, mas perdi o time. Não, fala aí, pô. Não tem time aí. Não, nada pertinente. Eu tava lembrando que, assim, tipo, já vi coisas na graduação, tipo assim, ó, a gente vai usar um instrumento matemático aqui, sei lá, isso acho que era Física 3, que vocês vão ver um pouco mais pra frente em Física 4. Aí chegou em Física 4, o cara virou e falou, bom, como vocês viram em Física 3, tipo assim, acontece isso mesmo, pelo menos acontecia na graduação. Livro de matemática também, de cálculo. A demonstração... Nossa, eu lembro de um livro, a demonstração disso é straightforward e o resultado é esse. Aí eu fiquei, como assim straightforward? Aí eu fui tentar desmembrar o resultado, eu lembro que eu usei 3 páginas para de fato conseguir chegar, mas assim, não tinha nada de imediato no que o livro estava colocando, no resultado que ele ia usar de um teorema lá. E a outra coisa é que aí a gente começa a usar isso como arma, né? Por exemplo, eu em várias provas usei o teorema da página virada, que é o quê? Você sabe o resultado que tem que dar, mas você não sabe chegar lá. Você começa, vira a página e vomita o resultado. E dá certo. O professor vai lá e te dá nota. Ele não sabe de onde veio. Nossa, só para comentar, desculpa, do comentário do Maurício, aconteceu a mesma coisa comigo, só que foi com EDO. Foi tipo, EDO vocês vão aprender mais pra frente, é assim que usa. Aí chegou no mais pra frente, então, como vocês aprenderam EDO lá atrás, vamos tocar o barco aí. E eu fiquei, mano, eu não sei. Como assim? Tipo, exatamente isso que o Maurício falou. Boa. Sabe, então, aqui tem uma diferença interessante, até em relação à motivação, né, que é assim... Bom, talvez a gente chegue isso mais pra frente, né? Ou talvez a gente possa pensar junto nisso. Que então a tarefa do professor é só colocar coisa complicada para o aluno? É só colocar bucha, né? É essa a tarefa? Eu acho que tem um cuidado que, assim, o que se pensa geralmente é que é simplificar. Aí ele fala, não é essa a tarefa. Então é complicar. Mas ele está dizendo, mas não é só qualquer forma de complicação, né? Ele vai tentando mostrar que uma das tarefas é desenhar bem o problema. É conseguir ter clareza do problema, né? Que problema é esse que eu vou investigar, digamos assim? Eu vou enfrentar, eu vou resolver, né? E esse problema, ele não é um problema como...
Por que eu estou falando isso, né? Porque senão fica parecendo que a tarefa do professor é só, ao invés de deixar o aluno resolver, é só ficar colocando pepino, né? Quando, na verdade, a formulação do problema é uma tarefa, né? Diria didática do professor com o aluno, né? De, tá, qual o problema que a gente vai resolver, qual o problema que a gente vai investigar e como é que isso se dá. E esse problema não pode ser um problema simples, que aí vem a questão da motivação, né? Eu entendo esse problema da motivação que os professores falam, porque é difícil hoje a gente ter engajamento em coisas de longo prazo, né? Ah, vamos investigar um problema. Se demorou mais de 20 minutos, a galera, não quero mais. Mas isso é um pouco uma retroalimentação, né? Porque à medida em que a gente vai abandonando essa ambição de deixar os alunos engajados em problemas de longo prazo, em problemas complicados, em problemas que eles têm que pensar, mais a gente vai conformando eles de que os problemas têm que ser rápidos, de que as coisas têm que ser simples, de que se não tiver resposta em 20 minutos ou na próxima página a gente já deve abandonar, ou num problema que não vale, tudo. Então, ele tá provocando, né? Eu tô achando. Nesse sentido também. Mas vamos pro próximo aqui, para a gente poder pegar pelo menos mais uns 2 aqui das partes. Gostei de vocês aqui, em Vida Contraditória. Quem é que lê esse? A única que tá com a câmera ligada é a Letícia. O Gabriel voltou, mas... Essa aqui é a Letícia. Eu posso ler, sim. Deixa eu só abrir aqui. Okay. Little in it is absolutely aesthetic. Science for him will be only an object of blind worship, while life will abound in occasions for hysteria. The connection between science and life will always remain for him mystically incomprehensible, beyond his grasp and reach. Life will always appear to him as a quite unscientific and even irrational thing, and science as a vision that soars over life and bears no resemblance to it. É curioso, né? Porque esse trecho, se vocês quiserem falar, gente, só levanta a mãozinha e interromper que eu paro aqui. O Ortega me abandonou aqui. Tava animado. Não, tá tudo em ordem. Tá bom. Se vocês quiserem comentar. Porque o que eu achei interessante, porque ele comenta essa questão da vida, né? Que a vida é contraditória e a contradição vai enfrentar o aluno em todos. Never corner, né? Vai ter a contradição. Então, assim, o que ele está criticando, no geral, você está dogmatizando ali seu aluno, né? Está falando, não, basta você acreditar na ciência. Só uma questão de você acreditar, põe sua fé aqui. E ele fala, bom, então deve ser verdade. Há um movimento de trazer o cotidiano, né? Não sei se a gente já discutiu isso da física do cotidiano. E quando ele olha o cotidiano, essa mente que está, né, absoluta, né, que vê tudo como absoluto, tudo como estático, ela olha para o cotidiano e vê tudo como irracional, né? Tudo como caos, tudo como não científico. Porque ele simplesmente não consegue compreender como pode ser, se as coisas deveriam ser verdadeiras ou absolutas. Né? Então você tem um choque frontal da vida, de como a vida se apresenta, de como a vida funciona, de como a vida se desenvolve, com a forma da verdade absoluta, né? Dessa forma estática da verdade absoluta. O Everton tá aqui no cantinho. Ó. Não sei se vocês concordam com isso. Pode falar, Lucas. Eu concordo, mas acho que ainda tem um segundo ponto que eu acho que cai bastante assim no ensino de física, que é de você realmente não ver a ciência que você vê na sala de aula retratada no cotidiano. Assim, é um movimento um pouco difícil, porque a gente trata de problemas, por exemplo, reduzidos, sem resistência do ar, sem atrito em alguns momentos, que a gente vai, teoricamente, partindo do mais simples e chegando no mais complexo, mas também a gente para em algum momento, e muitas vezes é isso que ele fala,
cadê? No finalzinho, né? Que and bears no resemblance to it, é que tipo, eles não têm semelhança. Muitas vezes ele não, o que você aprendeu, você não consegue relacionar com aquele mundo que você vive, dependendo de como ele é atribuído. Para além das verdades absolutas, muitas vezes um conhecimento descontextualizado. Acho que essa é a palavra. Então, eu acho que é interessante como ele fala de uma ciência de uma forma geral, não sei exatamente se ele está partindo de uma concepção específica de ciência, mas para mim, no ensino de física, isso é muito presente, de ter uma dificuldade de relacionar o conteúdo teórico, que eu acho que aí, até pela definição que a gente conversou sobre o que é o abstrato, nesse sentido do genérico, do reducionista que não abarca as contradições, ele faz com que o conteúdo que você discute desse jeito tá distante em relação à experiência, ao que ele vê no dia a dia, assim, no cotidiano e na vida em si. Bom, deixa a Letícia falar, depois eu queria comentar também. Vou levantar a mãozinha. Eu ia comentar que eu acho que esse choque de entender que a ciência que a gente já está aprendendo não parece com a nossa vida é até maior quando a gente entra na faculdade, porque pelo menos entre as pessoas que eu conheço, muitas delas vêm, por exemplo, para cursar física porque elas têm alguma questão pessoal, porque elas querem de alguma forma a explicação para alguma questão que é muito importante para ela, que é muito relevante para ela. E mesmo na faculdade a gente aprende conteúdos que não são necessariamente um reflexo daquilo que a gente vê. Eu lembro, eu entrei no bacharel, e eu lembro em Física 1, vários exercícios a gente continuava lá, sem atrito, e enfim, mais um monte de consideração. Então eu acho que esse choque acaba sendo até maior quando você entra na faculdade e continua vendo a mesma perspectiva da ciência, uma mesma perspectiva, e você fica super decepcionada, né, porque você chegou nessa etapa no ensino superior procurando por respostas e ainda não tem respostas satisfatórias, né. Boa questão. Eu vou fazer um comentário aqui que é um pouco... ele vai até discutir isso um pouquinho mais lá na frente, quando ele fala do inimigo, né? O inimigo disfarçado. Porque é curioso, na verdade. É verdade que a gente tem uma física ultra descontextualizada, tanto no ensino médio e no ensino superior isso se agrava, na verdade, né? Porque o fato de você estar fazendo física significa que o professor ali, ele já não precisa ter mais a sua atenção. Teoricamente, você já está ali porque você quer. Então, assim, e você já é adulto, então se você tiver de saco cheio, você que vai embora, né? Então ele já está despreocupado em te capturar, né? Mas aqui ele está até... Por que eu achei legal isso? Porque o Lucas fala da experiência, né, cotidiana. Aqui eu acho que ele está até trazendo, no texto como um todo, né? Ele está até trazendo uma questão que é: o problema não é a gente, na física, a gente fazer exercícios sem o atrito do ar. Não é esse o problema. Não é a gente trabalhar com modelos que são ultra simples, que cargas pontuais. Então, não é exatamente esse o problema. O problema é que você nunca entende por que tem que ser assim. Como é que eu cheguei nisso? Por que a coisa caminha para isso? Esse é sempre o ponto de partida e não o ponto de chegada. Então você está sempre falando, não, eu tenho que trabalhar sem atrito. Então tá bom, vai ser sem atrito. Mas eu nunca entendi por que o atrito... Como é que eu faço? Por que eu tenho que tirar ele? Como é que eu modelizo esse processo? Porque a resolução, ela vai permitir que você faça tanto caminho de ida, que é resolver os problemas sem atrito, quanto caminho de volta, que é voltar para o mundo que tem atrito. Fala, tá, quando eu estava resolvendo o meu modelo, eu estava assim, e não é ruim isso, eu tenho que operar com as minhas capacidades, digamos assim. Porque colocar atrito, colocar caos, atrapalha pra caramba. E o físico, ele faz isso, né? Ele produz conhecimento assim também. Então não quer dizer que o conhecimento teórico seja ruim, mas quer dizer que você está completamente alheio do porquê que a gente opera desse jeito na física. Então você começa a operar com aquelas coisas que começam a não fazer mais sentido. Porque você não chegou ali. Ali é o ponto de saída, né? Essa forma simplificada se tornou o ponto de partida, não o ponto de chegada.
ou melhor, eu diria o ponto de chegada, mas também eu poderia chamar de estágio intermediário, né? Que a gente poderia dizer assim, eu tenho que chegar naquela coisa, mas aquela coisa eu também tenho que fazer um movimento de volta, que é voltar para o mundo, e falar assim, tá, depois que eu tô lá no meu modelo sem atrito, como é que eu volto para o mundo? Como é que eu volto para aquela forma aquele mundo complexo que eu comecei lá, né, que eu tive que tirar o atrito? Um colega lá, o Daniel deve lembrar, né, o Cef, ele tinha um problema interessante que ele falava assim, olha, você vai ter que modelizar uma folha caindo, por exemplo. Um objeto caindo, vai. Uma folha muito caótica, um objeto caindo. Ele vai discutindo com os alunos a necessidade de você fazer uma modelização primeiro, por exemplo, tirando atrito do ar. Talvez valha a pena desconsiderar, será que é importante ou não. Mas os alunos começam a perceber essa necessidade, por quê? Porque tratar do atrito é muito complexo no primeiro momento. Então eles começam, não, calma aí, se a gente for tratar o atrito, o negócio enceba. Vamos tentar tirar o atrito para ver se facilita. O outro problema é tratar em tridimensionalidade. Tratar o problema tridimensional já de saída é muito complicado. E aí você, não, calma aí, não seria melhor a gente modelizar esse negócio numa dimensão só e tratar do movimento? Outro ponto é corpo rígido, né? Então você tá lá, pô, é uma coisa, uma caneta caindo. Aí você, não, calma aí, não seria melhor a gente tratar isso como um elemento pontual primeiro? Porque isso vai me simplificando. Mas isso não é uma necessidade, não é um ponto de partida que você põe para o aluno. Isso é uma necessidade que o aluno tem do processo investigativo. Que ele tá tentando entender aquele processo e ele começa a perceber que se ele for por esse caminho, ele vai patinar para sempre, né? O que acontece? Ele chega no modelo unidimensional do ponto sem atrito. Mas ele precisa começar a criar o modelo de volta, né? Porque ele ainda está com o problema da caneta caindo, né? Ele tem que criar o movimento de volta. Tá, então como é que eu ponho bidimensionalidade? Como é que eu ponho tridimensionalidade? Como é que eu ponho atrito? Como é que eu ponho o movimento do corpo rígido? E isso é uma necessidade de um movimento da investigação. Nossa, estou falando demais, né? Mas é mais ou menos assim que... Mas por que isso é importante? Só para a gente não confundir esse problema da contextualização do ensino, que é esse que é o problema, com o sensorial, né? De falar assim, eu tenho que ligar a física com o que é sensorial. E não é bem isso, na verdade. Ligar a física à realidade é um processo ainda mais complicado do que a gente estava prevendo inicialmente, né? E é o processo, inclusive, de aprender, eu diria. Porque o que eu acho que ele está pedindo é assim, não é que o professor tem que ir lá e falar assim, onde é que a física se aplica na realidade? Não, a vinculação da física com a realidade é o aprendizado. Nossa, meio difícil isso, né? Mas... Tá, gente, estamos chegando nos últimos 2 minutos aqui do nosso encontro. Falei pra caramba, né? Tem uma parte que todo mundo votou aqui, que era a questão do abstrato e do concreto. Isso aqui que ele vai aprofundar isso, né? Vai falar o que é abstrato, a verdade abstrata, o problema de desconsiderar o abstrato como um higher science, né? A ideia de que essa forma de pensar abstrato é o suprassumo, né? É o ponto de chegada, é onde a gente deveria chegar. Mas, ao mesmo tempo, ele vai continuar isso nas páginas seguintes. Ele vai aprofundar isso. Então, a minha proposta é que a gente deixe os pendentes e retome no comecinho da outra. Pode ser? Boa. Eu sei que agora é uma frase de fechamento, né? Eu sei que para muita gente isso é uma forma de pensar completamente de ponta cabeça, né? Às vezes parece meio óbvio, aí quando você fala, pô, eu tô entendendo, porque tá meio óbvio. Isso parece meio óbvio, tô entendendo. Aí o cara vai lá e subverte aquilo que você achava que você tava entendendo, né? Fala, tem que ligar com o cotidiano. Aí eu falo, não, calma aí. Não é ligar só com o cotidiano aparente. É ligar com as estruturas da realidade, né? Que é uma coisa que ainda tá mais... que engloba, inclusive, a forma aparente. Mas, enfim, não quero... Então, eu entendo que é meio contrassensual às vezes, mas com paciência a gente vai andando, eu acho. Pessoal, próxima reunião, hein? Tô gostando de ver, tá todo mundo presente aí. Vai ler de onde até onde, Andrés? A gente deveria finalizar, porque é a última reunião já. Nossa, Ou seja, da 35 a 40 e caralhas? Deixa eu só ver aqui como é que tá. A gente deveria ler da 35.
Até o 49. final, até o último. Até 49. Uma coisa que eu sei é que, assim, é uma carga de leitura pesada, né? Principalmente por estar em inglês, né? Em vários pontos você tá. Vai ter que. E é um inglês de russo, né, mano? Às vezes eu acho que ele escreve de forma super clara, às vezes eu acho que ele, opa, deu um somebody love aqui, falei, caramba, e Eu agora? também acho. Ele fala, vou dar um exemplo super simples, que é um conto de uma mulher que vende frangos. Aí você fala, caralho, mano, que história é essa? Que ele tirou lá de Dostoiévski, sei lá, não, tô brincando. Pô. O André, agora Então eu vi a gente vai bastante... até. Ah, não, vamos finalizar. Não, Não, nada. Não, deixa eu Na só, próxima a gente vai até a reunião, que eu página. vi. Próxima reunião eu falo com você. Não, só para a gente fechar a próxima reunião, a gente vai estar 49. Minha pergunta é, vocês gostaram de ter mandado o Padlet antes? Hoje eu acho que a reunião talvez ficou um pouco mais centrada, ficou mais distribuída, vocês gostariam de ter mais... Sim. André, deixa eu só te pedir, se possível, enviar. Dá para enviar um dia antes? Porque eu tinha reunião, por exemplo, até 3h40, assim, aí eu não consegui fazer as coisas com muita calma. Tá, eu tinha enviado, na verdade, uns 3 dias antes, eu acho. Então aí é totalmente minha culpa. Eu perdi esse link, André. Não, Você enviou no eu grupo não ou sei. você enviou por e-mail? Eu enviei no e-mail primeiro e depois enviei no grupo, mas Eu acho que eu não recebi esse a e-mail. Letícia... Ah, boa, então eu vou dar uma verificada. A Letícia, ela foi preencher, ela viu que estava travado. Ela, professor, pelo amor de Deus, socorro. Aí eu fui lá e falei, caramba, eu estava no meio de uma reunião lá, eu até pedi para a pessoa, não, desculpa. Mas isso foi ontem à noite, né? Então eu devo ter mandado um dia antes, de anteontem. Aí ontem à noite a Letícia tentou preencher, depois a Hannah tentou preencher. Aí... Beleza, obrigado. Eu que devo ter perdido o link também. Tá ótimo. Não, mas eu mando também. O que eu tentei fazer assim, não mandar com uma semana antes, porque eu achei que a galera ia simplesmente ficar muito longe, mas uns 3, 4 dias antes eu mando. E depois eu fico mandando no grupo. Fala, gente, preenche lá. Beleza, brigadão. Tá. Eu tô vendo uma coisa que assim, a gente talvez é uma leitura que ficou muito pesada para poucas reuniões, né? Esse texto. Talvez. Muito volume de leitura para pouca reunião, não sei. Mas a gente vai pensando. Talvez se tivesse em português, se eu tivesse traduzido, tivesse aquela paciência de traduzir antes e tal, talvez pudesse caminhar um pouco mais rápido, né, a leitura. Mas vai ficar com um aprendizado. Lembrando que a gente tem sexta-feira que vem a última, acabou as discussões, as leituras. Quem não conseguiu ler, eu recomendo fortemente que continue lendo, porque no dia 16 o Juliano vai discutir com a gente, em Ortega. Dia 16 o Juliano vai falar as impressões dele do texto, hein? E aí a gente vai fazer um debate franco e aberto. Desse texto do Ilienkov? Dos dois textos que a gente discutiu. Ah, tá. Ele vai dar uma síntese, talvez chamar um outro ponto, mas... E terça-feira, na reunião do ECO, o Juliano vai falar do texto que ele publicou, né, também. Vai, eu tô todo mundo convidado lá. Tem um texto do Engström que ele também discutiu em Ilienkov, que vai ser discutido na terça. Então talvez vai ser um recuperar dessas questões lá também. Mas só porque, como o dia 16 tem esse encontro, quem não leu, falou, putz, me enrolei e tal, não consegui ler direito, tem a chance de continuar lendo e não se desestimulem. Porque... E aí a gente vai fazer alguma coisa mais campal mesmo, né? Batalha campal. Vamos ver o que dá. Tudo bem? A batalha campal vai ser assim, ó. Eu vou arrumar um programinha que, de repente, muta o microfone e abre o microfone de outra pessoa. Essa pessoa tem que fazer o comentário. Aí muta o microfone de outra. Não, tô zoando. Não vou fazer isso. Brincadeira. Vai ser só uma discussão mais aberta. Tá bom? Ó, quem não viu, assiste aquele vídeo, aquela música do Silvio Rodrigues com videoclipe que eu postei